Fala, meus amores, tudo certo? Vocês já se perguntaram ou se questionaram em algum momento, principalmente quando a gente fala sobre Segunda Guerra Mundial, como que a gente deixou que as coisas escalonassem para chegar na proporção que chegou o Holocausto? Em algum momento você já se questionou ou se perguntou por que ninguém se rebelou? Por que ninguém se revoltou com aquelas atitudes? E por que ninguém tomou uma atitude? Pois bem, durante essa semana, a semana que o vídeo foi gravado, no dia 7 de outubro, completou 2 anos do que pode ser o maior genocídio televisionado, o conflito de Israel e Palestina. Acontece que esses conflitos, que a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje e trazer uma análise que eu diria introdutória, porque o assunto é bem longo e bem extenso, mas acontece que todos esses conflitos, então, eles acontecem bem mais do que só apenas 2 anos. Essa semana nós tivemos também a apreensão e já, a soltura dos brasileiros e, na verdade, de todos que foram apreendidos na flotilha global que levava mantimentos e ajuda humanitária para Gaza. Então, vários pontos surgiram durante essa semana sobre esse assunto de Israel e Palestina. Inclusive, assuntos que podem estar aí sendo vinculados como um acordo de paz. Suposto acordo de paz esse que vai ser mediado por Estados Unidos, Inglaterra, próprio Israel. Então, aí a gente já começa a desconfiar dessa tal paz. Bom, em vista de tudo isso, achei interessante a gente trazer algumas reflexões. Então, vamos conversar? Bom, acontece que todos esses assuntos relacionados a Israel e Palestina, na verdade, acontecem há muito tempo. E se a gente parar para observar, o fato de acontecer já há bastante tempo, da gente sempre estar vendo notícias, sempre estar vendo coisas relacionadas, ainda mais hoje, nas redes sociais, em que a gente tem acesso a imagens bem violentas do que acontece no território de Gaza, no território da Palestina como um todo, acontece que muito se tornou mera estatística, meros números. Acontece sempre, isso sempre acontece. A gente vai perdendo um pouco da sensibilidade em lidar com esses assuntos. E junta com a mídia aberta, que, gente, eu observei durante a semana e papo de 5 minutos de tela. Eu observei durante essa semana em que os assuntos sobre a flotilha estavam muito recentes, e todas essas questões relacionadas aos acordos de paz. Então eu observei, mas as notícias que saem na mídia aberta são todas muito rápidas, muito rasas. E a gente fica com essa impressão de que aquilo sempre aconteceu, de que não tem solução, de que sempre vai acontecer do jeito que tá. E essas mídias abertas, que geralmente têm investimento ou, de fato, pessoas diretamente ligadas aos sionistas, fazem com que essas informações sejam manipuladas e passando pano para Israel. Quando a gente vê na mídia aberta e quando a gente vê pessoas, ou de modo geral, quando se trata desse assunto sobre Israel e Palestina, colocam sempre como o conflito, a guerra de Israel e Palestina. E quando a gente fala de conflito e de guerra, subentende-se que tem um exército em cada lado. E aí, quando a gente puxa, e por isso a importância dessa data do 7 de outubro, quando a gente puxa todos os dados, o número de pessoas que estão sendo mortas, o número de civis, mulheres, sobretudo mulheres e crianças, idosos, sabe? Quando a gente puxa esses números absurdos, a gente percebe que não é uma guerra. Isso não pode ser chamado de guerra ou de conflito. Isso vai muito além. É um genocídio. É essa a palavra. É uma limpeza étnica. É uma limpeza cultural. Pra gente tentar entender isso tudo, pra gente puxar, na verdade, toda essa história, a gente teria que voltar para a década de 70. Se a gente for buscar com mais detalhes, a gente consegue chegar até em datas anteriores. É um conflito muito extenso. E, ultimamente, por conta da flotilha, por conta da data do 7 de outubro e de toda uma mobilização de pessoas que trazem conteúdo sobre Palestina, a gente teve uma mobilização maior, inclusive manifestações pró-Palestina, em vista porque saíram os últimos números atualizados de morte. E, na verdade, já estão até desatualizados, porque
já sofreram novos ataques, novos bombardeios de novo. Primeiro de tudo, eu gostaria de destacar que, apesar de historiadora e de ser um assunto que eu me debruço bastante, estudo bastante, tento estar o mais atualizada possível, é um assunto que não é minha especialidade. Tem muitos professores muito melhor estruturados, com um conteúdo muito mais completo do que esse vídeo. A ideia desse vídeo é ser uma introdução e puxar algumas reflexões a partir disso. Recentemente, por conta das últimas flotilhas que foram apreendidas, e quando a gente fala de flotilha, a gente está falando de embarcações, né? Um grupo de embarcações com civis, não são embarcações armadas, são civis que tentam levar ajuda humanitária para Gaza. Então a gente vai traçar alguns recortes para entender como que chegou a situação de precisar dessa ajuda humanitária externa e alguns pontos interessantes para a gente estabelecer essa relação toda que acontece desde então. Recentemente também eu vi um debate nos Três Irmãos, no podcast Três Irmãos, do Breno Altman, que tem sido uma figura assim absurda, um grandão dos debates. Ele é um judeu não sionista e recentemente ele teve um debate com um rabino sionista. E aí, dentro desse contexto, a gente tem uma coisa que perpetua, e a mídia aberta ajuda a perpetuar essa ideia de que todo judeu é sionista, ou que o sionismo é a mesma coisa que judeu, que uma coisa não se dissocia da outra, o que é um equívoco. As duas coisas não são a mesma coisa, tanto que existem judeus não sionistas, exemplo do próprio Breno Altman. Então, para a gente começar, acho válido a gente já começar com essa ideia de sionismo. O sionismo ele é uma ideologia de colonização política, nacionalista. Perceberam? Hora nenhuma falei de religião. Vamos então esmiuçar isso aí, explicar um pouquinho melhor para a gente ter bem claro essa questão sionismo e judeus não sionistas. Se vocês rapidinho derem um Google agora e buscar o que é o sionismo, vai aparecer assim. O sionismo é um movimento surgido no século XIX na comunidade judia na Europa, que buscava uma solução para a questão judaica. Vamos lá. O sionismo ele surge como uma força ideológica grande no século XIX, mas alguns estudiosos apontam que já existia, mesmo antes, durante o século XVIII, alguns princípios do sionismo já, né, no século XVIII, mas no século XIX ele ganha força com esse carinha aqui, ó. Theodor Herzl. De fato, não sei falar o nome dele. A questão judaica é que a gente tem que lembrar e entender que o povo judeu, de fato, sempre foi um povo que, historicamente falando, foi perseguido. Houveram diversas perseguições, desde lá do Império Romano, que se perseguem os judeus, até por conta da culpabilidade, né, que atribuíram a eles na morte de Jesus, da figura histórica de Jesus e religiosa para alguns. Exemplo disso, a própria Segunda Guerra Mundial também, né? Então, tem vários cenários aí em que os judeus são, de fato, perseguidos. É um passado histórico que não tem como tirar desse povo, não tem como negar. A ideia do Theodor Herzl nada mais era do que ele percebeu que os judeus tinham dificuldade de assimilação na Europa. Então, era difícil para eles, estavam tendo várias questões ligadas ao antissemitismo, e quando a gente fala de antissemitismo, estamos falando de problemas relacionados ao fato da pessoa ser judia. Percebendo essa questão, o Theodor vai propor, então, essa ideologia, que nada mais era de que conquistar uma nação para esse povo judeu. Então, tornar o judaísmo também uma questão nacionalista. Então, aqui a gente já começa a traçar alguns pontos. Primeiro, então, o sionismo, que vem da palavra Sião, que vem de Jerusalém, e já é outros papos, a gente deixa para depois. Mas, então, o sionismo, ele nasce como uma ideologia para tornar essa questão do judaísmo, que até então era uma religião, também agora uma identidade nacional. Então, a origem do sionismo não tinha qualquer questão relacionada à religião, perceberam? Depois do Theodor Herzl, a gente vai ter uma série de sionistas que aí sim vão atribuir, e que é o que hoje em dia é divulgado entre eles próprios, entre os judeus ali sionistas, eles passam
Eles passam isso como uma verdade absoluta, como se todo judeu fosse sionista, né? Essas pessoas atribuíram, então, a questão religiosa, atrelando que o sionismo, essa questão da nacionalidade, prometeria, segundo a fé deles, segundo o livro sagrado deles, prometeria a terra X, que no caso, Palestina. A partir dessa ideologia sionista, da necessidade de se criar uma nação para o povo judeu, é atribuído o fator religioso, que então resguardaria, né, como um direito natural dos judeus aquela região da Palestina, porque eles foram expulsos de lá pelos romanos há 2000 anos atrás. E aí, com base nesse sionismo e com base nessa ideia atrelada à religião, que percebam, foi inserida na ideia original do sionismo, então com base nisso e com base, né, se apoiando numa ancestralidade, eles vão atrás da Palestina. Na ideia, isso eles também perpetuam dessa forma, de que esse lugar era um lugar desabitado, não tinham pessoas lá, né? A ideia colonialista é sempre a mesma, a gente tem que ir lá colonizar. Então essa lógica colonialista, essa lógica sionista começa a ganhar força a partir da década de 80 e a partir daí começa uma série de levas de judeus indo para a Palestina, ignorando completamente o fato de que já existiam pessoas lá. Então, só aqui a gente já consegue traçar um panorama geral e consegue entender minimamente o BO todo que aconteceu. Então, só aqui a gente já consegue traçar um panorama mínimo de entendimento sobre o que aconteceu e o que vem acontecendo desde então. Uma série de judeus sionistas, baseados nessas ideias, nessa ideologia, que foram conquistar uma terra que, na teoria deles e dentro da religião deles, seria um direito deles, um direito ancestral, ignorando completamente o fato de que já existiam pessoas ali. De forma geral, eu espero que gostem da explicação e vejo vocês na próxima. Beijo.